Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje você vai ver: Santa Maria e mais 11 regiões do estado estão em alerta para a transmissão da Covid-19. Em 24 horas, dobra o número de crianças internadas com Covid no hospital universitário. Veja também: choro, palhaçada e esperança. Começa a vacinação contra a Covid-19 de crianças em Santa Maria. E ainda, há um ano, Santa Maria aplicava as primeiras doses contra a Covid-19. E hoje, 12 meses depois, os reflexos já são observados. Devido ao alto índice de funcionários contaminados pela Covid-19, cirurgias eletivas precisam ser canceladas no hospital universitário. Confira estes e outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Começou hoje a vacinação de crianças contra a Covid-19 em Santa Maria. As ações para os pequenos movimentaram os postos de saúde, que fizeram uma preparação especial para receber a criançada. Carinhas assustadas, palhaçadas, muita coragem e sentimento de esperança. A vacinação de crianças de 5 a 11 anos começou com os pequenos ansiosos e muitos papais e mamães felizes com a imunização dos filhos. Desde que surgiu pra gente que é adulto, né? A ansiedade depois que a gente tomou era que ele tomasse. A Letícia, de 10 anos, foi acompanhada da mãe. A menina já sabe qual é a principal medida que vai acabar com a pandemia. Tomar vacina. E tu ficou com medo de fazer a vacina? Letícia tem asma e desde o início da pandemia estuda em casa, porque a família achou mais seguro. A expectativa é de que com a vacina a rotina escolar possa voltar. Agora, esse próximo ano, a gente resolveu que ela vai voltar para a escola. Agora tem mais segurança, então, com a vacinação? Sim, muito mais. A imunização infantil começou no mesmo dia em que a campanha de vacinação completa 1 ano em Santa Maria. As doses estiveram disponíveis em 8 locais da cidade. E como a aplicação foi feita por agendamento, o movimento em todos os locais foi bastante tranquilo. Fizemos um planejamento estratégico, foram agendadas essas crianças, e dizer com toda tranquilidade, pai para mãe, que não conseguiu agendar agora, vai ser aberto o agendamento depois. Tem vacina para todas as nossas crianças. Teve também quem fez careta na hora de fazer a vacina. A Emanuele, de 8 anos, precisou ser amparada no colo da mãe. Tava com medo. Tava com medo? E na hora, como é que foi? Doeu bastante? Picada. Só uma picadinha. Eu disse para ela, vamos lá, se vacinar. E ela deu uma churrasmingada. Eu disse para ela, é pro teu bem, para que tu não venha sofrer futuramente, né? E para viver mais tranquila em questão dessa pandemia, né? Que a gente não sabe quando que isso tudo vai acabar. Após a vacina ser aplicada, as crianças precisam ficar em observação no local por 20 minutos. E para deixar os pequenos mais relaxados, uma série de atividades lúdicas foi preparada. Cada vacinado recebeu um certificado de coragem para colorir. E teve também palhaçada. E eu quero saber se tu gostou de fazer a vacina. Gostei. Tu já se sente protegido? Sim. Sério? Eita, ele já tá protegido e ele já tá com certificado de coragem, né? Isso é maravilhoso. E tu tá pintando agora? Sim. E por que tu pintou de amarelo aqui, essa parte aqui? Por causa que daí é igual ao meu cabelo. Faz sentido. E Giovana, tu ganhou o certificado de coragem também? Uhum. E tu ganhou o certificado de coragem porque tu vacinou? Uhum. E doeu?
Ela é de poucas palavras. Giovana. Para a Fernanda, que é mãe do Davi e da Giovana, a vacinação dos filhos traz esperança. Ela teve Covid-19 em março de 2021 e temia que os filhos também fossem infectados. Como eu peguei e eu fiquei muito ruim, né? E eles têm tudo que é problema de asma, e o Davi é cardiopata, né? Então tem toda essa função em volta, né? E medo todo mundo tem, né? Neste primeiro momento, estão sendo vacinadas as crianças com deficiência permanente ou com alguma comorbidade. Em breve, a vacinação deve ser ampliada para todos os pequenos. E cenas como essa devem se repetir com frequência. A cidade de Santiago também começou nesta quarta-feira a vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos com alguma comorbidade ou deficiência permanente. Para promover a ação, o Centro Materno da cidade entregou para cada criança um certificado de coragem. A ação foi para atrair o público infantil e conscientizar o município sobre a importância da vacinação. Depois que essa faixa for atendida e mediante o recebimento de doses, a vacinação prosseguirá para mais crianças no município. No mesmo dia em que Santa Maria iniciou a vacinação de crianças contra a Covid-19, dobrou o número de pacientes pediátricos internados com a doença no Hospital Universitário de Santa Maria. Até a tarde desta quarta-feira, 5 crianças estavam internadas com idades de 10 meses a 12 anos de idade e nenhuma possui comorbidade. Uma delas está na UTI de terapia intensiva em decorrência de complicações respiratórias. As outras 4 estão em isolamento no USM. Todas as crianças apresentam complicações respiratórias. Além das crianças, o hospital universitário ainda possui outros 30 pacientes positivos para o vírus internados. O início da vacinação contra a Covid completa hoje 1 ano em Santa Maria. Mesmo com a alta de casos, a não gravidade no quadro da pandemia é atribuída à vacina. 19 de janeiro de 2021, Santa Maria havia recebido as vacinas contra a Covid e a primeira aplicação foi no Centro Municipal de Referência da Doença. A partir dali, até completar 1 ano nesta quarta-feira, a vacinação foi protagonista da pandemia. As ações foram redesenhadas depois de erros logísticos e manutenção de acertos. E atualmente, mesmo com a recente alta de casos, a situação da pandemia é considerada de maior controle em relação a momentos anteriores. No intervalo de 1 ano, a taxa de ocupação de UTIs em Santa Maria foi de 81% para 44%. Nem todos os pacientes tinham Covid nessas internações, mas foi a doença a principal responsável pelo alto índice que não se repete em 2022. Com a alta de casos no começo deste ano, as internações em leitos clínicos cresceram. Em 10 de janeiro de 2021, 74 pacientes com Covid estavam internados em leitos clínicos em Santa Maria. As vagas, ao todo, eram 134. A ocupação de 55% é menor que a atual, devido ao alto índice de casos. Mas a avaliação é de que são quadros mais leves por causa da vacinação. Houve uma disseminação grande, mas com pouco impacto do ponto de vista de hospitalização. A gente precisa ampliar a vacinação ainda em lugares que não tiveram acesso. Enquanto isso não houver, a gente vai ter escapes de variantes, né? Ao longo de 1 ano de campanha, as estratégias mudaram. Conforme a Secretaria da Saúde, os processos foram construídos e organizados coletivamente com setores da sociedade, para minimizar impactos como longas filas, falta de dose e espera na chuva ou no sol forte. Ainda assim, nem sempre foi possível evitar críticas e reclamações. Um exemplo bem básico dos processos. A agenda de vacinação foi um processo, a IFCLIN foi um processo, a questão de agendamento dos acamados, o agendamento das gestantes e agora, finalizando nessa semana, o agendamento do público em geral. Então, acho que a evolução, a discussão, tendo representação da Câmara dos Vereadores, tendo representação do Conselho Municipal,
tendo representação dos servidores, foi uma construção coletiva. Em Santa Maria, nos 12 meses, o total de doses aplicadas foi de 515 mil, conforme a atualização do vacinômetro da Prefeitura. Isso corresponde a uma média de 1.430 vacinas feitas por dia. O governo do estado lançou na tarde dessa quarta-feira um alerta para 12 regiões quanto à situação da transmissão da Covid-19. Os alertas são notificações quando há aumento de um ou mais índices sobre a transmissão do coronavírus nas regiões e que devem rever as medidas e protocolos sanitários. Das 12 regiões em alerta, Santa Maria é uma delas. Durante uma coletiva, foram apresentados dados que mostram que, desde a identificação da variante Ômicron no estado, o número de casos confirmados cresceu consideravelmente. As regiões que receberão alertas, né? Nós estamos passando aí da situação dos avisos para alertas. Qual é a diferença da situação do alerta? É que a gente exige, por parte da reunião, a apresentação de um plano de ação, né? Os municípios reunidos vão ter que apresentar um plano de ação de como estarão lidando com a situação do coronavírus nas suas regiões. Nós realizamos na semana passada uma reunião com as diversas regiões do estado. Alguns municípios já estão intensificando seus cuidados, fiscalizando o cumprimento dos protocolos, cancelando eventualmente grandes eventos que estavam previstos, mas mesmo assim a gente continua vendo um aumento do número de casos, e é isso que nos preocupa, né? Diante dos dados que a gente apresentou aqui com o Bruno Paim, por decisão tomada na reunião do Gabinete de Crise dessa manhã, nós vamos emitir alertas para 12 regiões Covid. 12 das 21 regiões receberão alertas, ou seja, os municípios terão que fazer a reunião dos seus comitês de enfrentamento ao Covid e reportarem ao Estado quais são as providências que vão adotar. São regiões que não apresentam somente aumento de casos de forma muito elevada, de forma muito intensa, mas também apresentam um grande aumento de ocupação dos leitos, tanto nos leitos clínicos quanto nos leitos de UTI, o que prenuncia poder vir pela frente algum tipo de dificuldade em atendimento para a população. O Gabinete de Crise, portanto, emite este alerta para 12 regiões, são elas as regiões de Santa Maria, Uruguaiana, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santa Rosa, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Lajeado. Essas 12 regiões, né, vão precisar fazer a reunião dos seus gabinetes de crise, reunir os municípios para apresentarem ao Estado o plano de ação em comunicação, em restrição de algum tipo de atividade ou pelo menos redução de possibilidades de aglomeração, como forma de reduzir a disseminação do vírus, que é pelo que nós trabalhamos, né, para que não tenhamos problemas em atendimento de leitos hospitalares. Eu sei, é importante dizer aqui a todos que nós estamos todos cansados, o que nós queremos verdadeiramente é o fim da pandemia. Alguns especialistas apontam que podemos estar neste ciclo que se está observando diante do que possa vir a ser o fim da pandemia, mas ainda é uma situação de extremo cuidado, necessidade de muitos cuidados por parte de todos. Todos estamos cansados, eu também estou cansado, não é fácil lidar já mais do que a metade do meu governo com uma situação dura como essa, mas o que a gente pede é a sensibilidade de todos para evitar a exposição das pessoas ao risco de contágio. A campanha de vacinação continua nesta quinta-feira com ações já pela parte da manhã. Tem segunda dose para quem está em atraso, dose de reforço para quem fez a segunda dose até 21 de setembro e primeira aplicação para pessoas de 12 anos ou mais. O local é o ginásio do Clube Recreativo Dores. Durante a tarde, os mesmos públicos recebem o imunizante indo até a Estratégia de Saúde da Família São Francisco e até a Escola Marista Santa Marta. Das 5 horas da tarde até as 7h30 da noite, a campanha em turno estendido é mediante o agendamento prévio no Shopping Praça Nova. Ainda na quinta-feira tem reforço para acamados e cuidadores. A
A alta do número de casos de Covid tem provocado um aumento da procura no pronto atendimento do patronato. Na tarde de hoje, a direção do PA precisou pedir reforço de mais médicos e que acompanhantes esperassem do lado de fora. A coordenadora do PA, Verônica Camargo, faz um apelo à população. Estamos orientando, os pacientes que procuram o pronto atendimento municipal, PA Patronato, dentro do possível, os que puderem vir sem o acompanhante, Porque tem muitos pacientes idosos que precisam de acompanhante, crianças menores, pacientes mais debilitados que precisam vir com acompanhante, sem problemas. O que está acontecendo? Que muitos pacientes que não precisariam de acompanhante estão vindo com o acompanhante, tornando o ambiente com superlotação. As salas do PA são bastante espaçosas, são bem arejadas, porém com calor muito intenso e aglomeração de pessoas, e com o Covid num estágio bem alto de contágio, prejudica o atendimento e prejudica também as pessoas que estão na sala de espera. A gente tem uma limitação de cadeiras por metro quadrado, conforme os protocolos, e acaba não dando conta para todos esses usuários ficarem bem acomodados, aguardando o tempo de espera da consulta. A gente encontra-se com uma capacidade acima do normal neste momento, e solicitamos mais médicos que estão vindo para auxiliar no atendimento, para agilizar este atendimento, porque a gente entende que é um dia muito quente e que o tempo de espera acaba se tornando mais demorado. Vamos falar agora sobre o trânsito. Com mais de 7 mil infrações em dezembro, 2 pontos aqui da cidade lideram as multas de trânsito. A nossa equipe flagrou o momento em que um caminhão quase arrancou os cabos de energia no centro da cidade. 2 caminhões interromperam parcialmente o trânsito de Santa Maria entre as ruas Floriano Peixoto e Venâncio Aires. Agentes de trânsito sinalizaram o trecho enquanto a situação era resolvida. O caminhão amarelo se enroscou em um dos cabos dos postes e foi preciso que um dos agentes cortasse o fio para que o caminhão pudesse passar. Já o outro teve que estacionar na rua Venâncio Aires e foi multado pelos agentes por trafegar em local e hora não permitidos pela lei de trânsito. O caminhoneiro vinha de São Paulo com destino a Santiago. Eu vinha vindo pela BR e na BR, aonde o GPS pediu para mim entrar, não tinha placa de sinalização de proibido caminhões. Depois que eu entrei na segunda esquina, aí foi onde que tinha, mas aí eu não tinha mais como voltar. Aí a tendência é só arrancar fio. A rua Venâncio Aires foi líder no mês de dezembro por infrações de trânsito autuadas por agentes ou por fiscais da Zona Azul. Aqui na Venâncio é um lugar que não tem onde estacionar para largar uma pessoa que precisa ir no médico, que precisa... Se tu estacionou ali, passou o carrinho deles filmando, tu já leva a multa direto, tá? O pessoal que também se estacionou e está parado ali 1 minuto, já leva a multa também das gurias que controlam o estacionamento, E o jeito que está, que eu te falei, o jeito que está nossas ruas, como é que tu vai ganhar multa e mais multa e a cidade desse jeito? Em outro ponto da cidade, as multas ocorrem por meio de controladores de tráfego. A Avenida João Luiz Pozobon é a líder em infrações por excesso de velocidade em Santa Maria. Foram mais de 2.500 multas em função disso apenas em dezembro do ano passado. Na avenida, o limite permitido é de 50 km por hora e, conforme trabalhadores da região, é durante os finais de semana à noite, quando a maioria das infrações por excesso de velocidade acontecem. E a seguir, USM suspende cirurgias seletivas por causa do número de funcionários infectados pela Covid. O JD faz agora um intervalo. Você confere ao vivo a movimentação neste momento da BR-287, bem na chegada aqui de Santa Maria. Agora são 6h25. O JD vai para o intervalo. Em seguida, a gente volta. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes
e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos nesse último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de R$5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Estamos de volta com o JD, agora com as notícias da área de segurança pública, com o boletim do BEI. E quem nos traz as informações é o repórter Jefferson Cabral. Olá pessoal, trago agora os destaques de Santa Maria região da área de segurança pública desta quarta-feira. Informações que você lê em bei.net.br. Polícia Civil investiga mortes de capivaras e veados em colônias novas, em Júlio de Castilhos. Conforme moradores da região, já foram encontradas 3 capivaras e um veado morto nas lavouras da região. A suspeita é de que os animais tenham sido envenenados. Outro destaque do BEI: pássaros silvestres são apreendidos em casa na Vila Carolina, em Santa Maria. No local foram encontradas 12 aves das espécies azulão, canário da terra, clavinas e também cardial. O proprietário do cativeiro na Vila Carolina, um idoso de 71 anos, admitiu não possuir licença ambiental para criar essas aves. Vamos para outro destaque agora da região. Bombeiros voluntários de Agudo e também o 5º Pelotão de Bombeiro Militar de Restinga Seca iniciaram nesta manhã buscas pelo jovem Evandro Priebre, 28 anos. Ele está desaparecido desde ontem à noite, quando teria desaparecido nas águas do rio Jacuí, em Agudo. Conforme as informações preliminares dos bombeiros, Priebre estava atravessando o rio nesta terça-feira à noite
em um ponto conhecido como Lambedor, quando teria desaparecido nas águas do rio que passa pela localidade de Nova Boêmia. Este é o segundo dia de buscas ao jovem que os bombeiros estão realizando. E para encerrar, jovem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nessa quarta-feira em Santa Maria. A prisão foi em operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO. O suspeito foi preso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa no bairro Juscelino Kubitschek. No local foram apreendidos também 9 quilos de maconha e 1,5 kg de cocaína. Parte da droga estava escondida em tonéis enterrados debaixo de uma caixa d'água no pátio da residência. O preso não possui passagem pela polícia e foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria, a PESM. Esses e outros destaques você lê em bei.net e também nas nossas redes sociais. Acesse lá, @bei.noticias. E um homem de 45 anos, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira na rua Angelim Bortoluzzi, no bairro Camobi, em Santa Maria. De acordo com informações de moradores da região, um veículo não identificado teria abandonado o corpo no local e fugido logo em seguida. A Brigada Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e dos peritos. Segundo a Delegacia de Polícia de Homicídios, tudo indica que as causas da morte sejam naturais, já que a vítima não apresentava nenhum tipo de lesão. O corpo foi encaminhado para a necrópsia. O veículo que teria deixado o corpo no local ainda não foi localizado. Desde o dia 1º de janeiro, 132 funcionários do Hospital Universitário de Santa Maria foram contaminados pela Covid-19. O alto número de casos acaba impactando a rotina do hospital, principalmente no setor de cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas realizadas no Hospital Universitário de Santa Maria precisaram ser adiadas devido ao alto número de funcionários contaminados pela Covid-19. Até o final desta semana, são 14 cirurgias adiadas no setor oncológico. Nós tentamos não cancelar nenhum procedimento, mas como nós tivemos um aumento muito grande de pacientes que acabaram represados na emergência ou mesmo dentro do hospital que já estavam diagnosticados e prontos para fazer o procedimento, amanhã e depois nós cancelaremos inclusive esses pacientes que chamaríamos de casa das cirurgias oncológicas para poder fazer os procedimentos daqueles que estão internados e também agilizar a liberação dos leitos. Cerca de 50 testes para detecção da Covid-19 são realizados por dia nos funcionários do Hospital Universitário. Destes, mais da metade recebe o resultado positivo. Todos os funcionários estão com o esquema vacinal completo e cumprem o isolamento em casa, sem necessidade de internação. Para a gerente de atenção à saúde do USM, Sueli Guerra, a contaminação está relacionada à facilidade de propagação da variante Ômicron. Aqui no hospital parece ser o mesmo que acontece em qualquer outro local, né? Tanto na comunidade quanto nas instituições. É a nova variante com alto poder de contágio, né? Com uma velocidade muito maior de ser transmitida. Ainda não há uma previsão para o retorno das cirurgias eletivas no hospital universitário. Uma nova avaliação deve ser feita no final de semana. Foi aberto o edital que possibilita, por meio de uma seleção pública, vagas para professores substitutos na Universidade Federal de Santa Maria. São 2 vagas para Santa Maria e uma para Cachoeira do Sul. As inscrições ocorrem até o dia 24 de janeiro e devem ser realizadas de forma online. É oferecida uma vaga no Departamento de Artes Visuais, no campus de Santa Maria, e a segunda vaga direcionada à área de processos de fabricação, mecânica dos fluidos, termodinâmica e fenômenos dos transportes, com atuação no campus de Cachoeira do Sul. As inscrições devem ser realizadas na página de concurso da universidade.
A gente volta a falar de um assunto que tem preocupado: a estiagem. No arroz, agricultores já puxam menos água para que não falte depois. E em relação ao leite, a produção caiu em mais de 2 milhões de litros na região de Santa Maria. A dificuldade para a irrigação do arroz de maneira adequada na região de Santa Maria atinge aproximadamente 950 agricultores. Por causa da estiagem, conforme a Emater, a situação preocupa produtores que dependem de água de arroios e rios, que estão com os níveis considerados muito baixos ou até mesmo secos, sendo mantidos ainda alguns poços com água. Um cenário que faz com que muitos produtores já puxem menos água para irrigação, para que não ocorra falta no restante do ciclo. Mas essa medida acaba colocando em risco o potencial produtivo das lavouras. Sobre a estiagem e os reflexos nas lavouras de arroz, conversa conosco o engenheiro agrônomo da Emater Regional, Luiz Fernando Oliveira. Como a gente já vem de um período relativamente longo, já praticamente 3 meses, onde as precipitações têm se tornado mais raras, os reservatórios, açudes, barragens, arroios e rios, onde os agricultores retiram água, estão se esgotando muito rapidamente, né? Com exceção daquelas lavouras que têm o privilégio, digamos assim, nesse momento, de estarem situadas à beira do Jacuí. Essas lavouras ainda têm uma condição relativamente tranquila, né, quanto à disponibilidade de água. Muito embora essa condição de temperatura elevadíssima que nós estamos passando vai sim prejudicar a lavoura mesmo havendo água disponível. A gente constata que muitos municípios já não têm mais para a cultura do arroz disponibilidade de água. Na produção leiteira, aproximadamente 490 produtores comerciais da região central do estado já registram prejuízos por causa da estiagem. Ainda de acordo com a Emater, a produção de leite teve uma queda de mais de 2 milhões de litros, também por causa da seca. A gente pode dizer que tem duas situações como consequência da estiagem, né? E que é a alimentação, menor disponibilidade de forragem, que as pastagens nativas ou cultivadas estão praticamente a zero, né, de oferta de alimento para os animais. E tem uma questão também que é o desconforto térmico, né? Essas temperaturas que a gente tem passado nos últimos 20 dias, aí próximo, sempre acima dos 35, 36, próximo de 40 graus em alguns dias. Isso traz um estresse para os animais, hein? Estiagem que reflete também nos custos de produção para o homem do campo, já que para ser mantido o mínimo de estabilidade dos seus rebanhos, a alimentação dos animais costuma ser complementada com ração. Ainda mais em um cenário em que a produção de silagem nas propriedades foi baixa com a seca. Gastos maiores que, conforme o engenheiro agrônomo, serão percebidos, caso ainda não estejam sendo, nas prateleiras pelo consumidor. Vai ter um período, né? Um período assim para se restabelecer a sua condição de normalidade. O produtor vai ter que refazer suas pastagens, né? Isso leva um tempo para esses materiais crescerem e ofertarem forragem para os animais, enfim. Então vai um tempo, sim. Se a condição de clima mudar, né, e começar a chover, o que a gente espera, tem alguma perspectiva nesse sentido, ainda vai sim algum tempo para o produtor, pelo menos uns 35, 40 dias, né, se não mais, para ter uma condição normal de produção novamente. E agora a previsão do tempo. Hoje foi mais um dia de calorão em Santa Maria, em praticamente todo o estado. Aqui na cidade, a temperatura máxima foi de 37,7 graus e, de acordo com o meteorologista Gustavo Verardo, a sensação térmica foi de 43 graus. Para quinta-feira, o tempo continua seco e a gente confere, então, mais detalhes a partir de agora nas telas. Em Santa Maria, quinta-feira começa com mínima de 26 graus e a máxima chegando aos 40. Na sexta-feira, mínima de 25, máxima de 38 e previsão de pancadas de chuva a qualquer momento do dia. No sábado, a máxima chega aos 39 graus e no domingo, mínima de 27 e máxima de 40. Vamos conferir então como ficam as temperaturas amanhã para algumas cidades aqui da nossa região. Dona Francisca e Jaguari registrando 40 graus de máxima. Em Ivorá, o dia começa com 26 e a máxima chega aos 38. Em São Cepé, mínima de 26 e máxima de 41 graus.
começa amanhã a 5ª Conferência Municipal de Saúde Mental. O evento traz como tema a União Tece a Rede, em defesa da democracia, do SUS, do cuidado em liberdade e da saúde mental. A conferência vai ser realizada de forma presencial no Itaimbé Palace Hotel, nos dias 21 de janeiro, dia 20 e 21 de janeiro. Para participar, é necessário a apresentação de documento de identificação com foto e comprovante de vacinação contra a Covid com no mínimo 2 doses completas. O encontro também ocorre de forma online. Na quinta-feira, o evento tem início às 5h30 da tarde. Já na sexta, começa às 8h30 da manhã e deve seguir até às 7 horas da noite. No próximo bloco, ao vivo, uma entrevista com representantes da saúde fazendo uma avaliação sobre a vacinação infantil que começou hoje em Santa Maria. O Jornal do Diário faz agora mais um intervalo. Nós vamos acompanhar imagens ao vivo neste momento da Avenida Nossa Senhora das Dores, aqui em Santa Maria. Agora que são 6h41. Nós vamos para o intervalo, em seguida a gente volta. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos nesse último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de R$5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades.
Hoje, a campanha de vacinação contra a Covid-19 deu um passo importante. As crianças a partir de 5 anos de idade começaram a receber as primeiras doses do imunizante pediátrico. E para falar sobre como foi esse primeiro dia e como serão as próximas ações para esse público específico, estamos recebendo ao vivo no JD a responsável pelo setor de imunizações da Prefeitura, Cecília Pinheiro Pedro, e também a superintendente de atenção básica, Daiane Donaduzzi. Boa noite, meninas. Obrigada pela participação aqui. Sem dúvida, hoje um dia muito importante. Eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação desse primeiro dia de vacinação das crianças de 5 anos a 11 anos de idade que começou na nossa cidade. Boa noite. Boa noite. Então, a nossa avaliação hoje foi muito satisfatória, muito positiva, alcançamos as nossas expectativas. Logo cedo, os pais e os responsáveis foram chegando, estávamos organizados, né, para fazer um bom acolhimento, os pais muito seguros em relação à vacinação, estávamos com várias parcerias no sentido de fazer uma boa acolhida, né, para que as crianças pudessem ficar no tempo de observação necessário. Então, nós não tivemos nenhuma intercorrência, alcançamos um número bastante adequado em relação ao número de doses aplicadas, né? Então, a nossa avaliação realmente foi muito satisfatória, era o que tínhamos planejado, era o que estávamos esperando e ainda mais, né, porque superamos ainda as nossas expectativas. Pois é, a previsão é que 331 crianças fossem vacinadas. Vocês têm um número exato? A Daiane, eu acho que pode, a Cecília, perdão, pode nos responder. Qual o número exato dessa ação de hoje, desse primeiro dia? Então, boa noite. Resgatando um pouco da fala da Daiane, tivemos uma ação muito positiva, né, com uma adesão, um retorno muito positivo dos pais, das famílias. Isso nos deixa satisfeitos, né, no sentido de que atingimos o nosso objetivo, né, desde o momento que estávamos já planejando e idealizando essa ação. Atingimos um número, sim, além da expectativa, né, nós tivemos hoje 470 crianças vacinadas, né, um número além dos cadastros que nós tínhamos, né. Foi a questão do pré-cadastro, foi uma estratégia de planejamento nossa, né, para que nós pudéssemos estimar a população que teríamos com interesse na vacinação e assim a gente poder, então, ofertar uma vacinação mais calma, mais tranquila, né? Porque as crianças, elas é um público diferente do público adulto, né? Tu precisa mais calma, você precisa de um envolvimento, uma estratégia de vacinação diferente do que ocorre com o adulto. Então, por isso, né, nós tivemos esse modo de operar a campanha, né, das crianças. E estamos aí com outras expectativas, né, para a gente dar seguimento na campanha infantil. Pois é, os pais e responsáveis, eles tiveram que fazer um pré-cadastro, como vocês falaram, e também teve o agendamento. Esse sistema realmente funcionou e deve ser mantido nas próximas ações? Então, né, na verdade, a ação de hoje ela foi um teste, né, porque nós ainda não tínhamos realizado campanha vacinação com crianças do Covid, né? Então, nós temos uma expectativa, né? Nós temos uma estimativa de cerca de 25 mil crianças, isso de acordo com os dados epidemiológicos. E aí, num cenário em que nós temos um número reduzido de doses, seria muito difícil a gente começar uma campanha, digamos assim, né, no escuro, sem saber quantas pessoas, quantas crianças iriam procurar. Então, a estratégia de realizar esse pré-cadastro era com um objetivo inicial de se ter uma estimativa, né? E, consequentemente, o que nós tivemos, um número já das crianças com comorbidades e deficiências permanentes, que era o primeiro grupo prioritário, né, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. E aí, então, como nós tínhamos esse número meta de 330 crianças, foi viável, né, fazer o agendamento. E nós vamos buscar manter, né, a questão desse pré-cadastro, né, criando esse banco de dados para que futuramente a gente consiga operacionalizar as ações com agendamento, né, e possibilitar, então, um espaço calmo e tranquilo para vacinação. A gente até acompanhou algumas imagens, em seguida a gente vai estar colocando, realmente nossa equipe de reportagem esteve no local acompanhando e a informação, sim, que foi tudo muito tranquilo, tudo muito organizado. Mas muitos pais já querem saber se outras ações
já estão programadas? O que acontece a partir de agora e, principalmente, se existe vacina suficiente para este público? Então, nós já viemos de algumas semanas planejando para esse momento, né? E para a semana que vem, sim, já existe toda uma organização. Nós já definimos alguns turnos específicos para vacinação contra a Covid em crianças, porque a gente tem que lembrar também que a gente tem um processo aí acontecendo em relação à vacinação dos adultos, que também não pode parar, né? Pelo contrário, a gente tem que avançar cada vez mais. Então, para a semana que vem, sim, nós já temos uma organização, um planejamento, né, de que existam pelo menos 2 turnos destinados apenas à vacinação contra a Covid em crianças, que será na quinta-feira pela manhã e na sexta-feira pela manhã. Isso a gente já organizou as unidades que vão abrir suas portas para vacinação na quinta-feira e aquelas que vão abrir, então, na sexta-feira. Tendo cuidado, claro, de que parte dessas unidades deem acesso à população nos mais diversos bairros da nossa comunidade, né? Então, nós vamos dividir, né, o quantitativo de unidades básicas de saúde que tem sala de vacinação para que metade dessas salas abram suas portas na quinta e o restante abram, então, suas portas na sexta-feira. Importante dizer também que a atenção básica ela tem se organizado de tal modo que esses turnos sejam especificamente, exclusivamente para vacinação contra a Covid em crianças. Então, a nossa atenção toda se volta para esse público, né, tendo condições, então, de ter um cuidado, uma qualidade, né, de atendimento e de acolhimento aos pais, às crianças, né, e todos os responsáveis que vão procurar o nosso serviço. A gente vai encerrando a participação, mas uma última pergunta, porque o Hospital Universitário divulgou hoje que em 24 horas aumentou o número de crianças internadas com Covid e sem comorbidades. É um momento de cuidado e preservação ainda maior dos pequenos enquanto não recebem a vacina? Com certeza. Nós temos uma variante, né, Ômicron, com uma característica de uma grande contagiosidade, né, transmissibilidade também. Então, nós não podemos descansar em relação aos cuidados específicos de higiene, né, e o uso de máscara corretamente. Então, evitar ambientes aglomerados, uma boa circulação de ar, higienização das mãos, né? E sim, até que a gente consiga vacinar toda a nossa população, nós não podemos deixar os cuidados, né, serem efetivos, principalmente para aquele grupo que ainda, né, não está vacinado. Nós, com certeza, faremos o máximo esforço para que isso aconteça da maneira mais rápida possível, para que tenha uma abrangência maior da nossa população. Mas, com certeza, esse é o momento para reforçar todos os cuidados em relação aos não vacinados. Tá bem, então agradecendo a presença da Cecília e também da Daiane, representando o setor de saúde aqui da Prefeitura, essa avaliação positiva, então, de primeiro dia aqui da vacinação das crianças contra a Covid-19. Muito obrigada pela participação e um ótimo trabalho para vocês. E o JD vai agora para mais um intervalo com imagens ao vivo neste momento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Nós vamos acompanhar a movimentação da Presidente Vargas com a Ângelo Bolson e também a Avenida Liberdade. Nós vamos agora para um intervalo, em seguida nós voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção.
Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de R$5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Após iniciar com muitas apresentações e projetos aprovados, com o passar dos anos, o número de projetos inscritos diminuiu e a Associação dos Amigos do Teatro 13 de Maio decidiu encerrar o Projeto 13, o palco da cultura que desde 2007 levou mais de 300 espetáculos e aproximadamente 50 mil pessoas ao teatro para assistir trabalhos autorais de artistas locais. Há 15 anos, uma das listas mais esperadas do ano por produtores e artistas locais era a dos aprovados no edital do Projeto 13, o Palco da Cultura. Era a oportunidade para muitos a primeira de se apresentar de graça no Palco Centenário. Teatro, música e dança tiveram 313 oportunidades de oferecer espetáculos a preços populares, com a possibilidade de ficar com o valor arrecadado na bilheteria. Depois de edições com muito sucesso no início do projeto, as últimas edições levaram a produção do Projeto 13, o Palco da Cultura, a encerrar as atividades. Quem explica é a produtora Ana Lúcia Silva. A gente acredita que o projeto cumpriu, a sua missão, fomentando e divulgando, os diversos talentos, as diversas produções da cidade. Então, após 15 edições, eu acredito, conversei com a dona Ruth, com a direção do teatro, que houve um desgaste, que era hora de dar uma pausa, digamos assim. Não digo que é um adeus, mas um até breve do projeto. Ele começou em 2007, com 19 atrações, e ao longo dessas edições, nós tivemos uma crescente, de espetáculos. Em uma dessas edições, até 26 apresentações, no ano. E o que a gente notou, que a partir da pandemia, houve uma diminuição, do número de inscrições e também de apresentações, que a gente conseguiu fazer. Então, acho que por isso, essa necessidade de dar essa parada e tentar algo novo. Nos 15 anos de existência, o Projeto 13, o Palco da Cultura, contou com 313 espetáculos, captou mais de R$500 mil via Lei de Incentivo à Cultura e reuniu um público de aproximadamente 50 mil pessoas. E o Jornal do Diário fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã.
Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.